E aí, rapaziada, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Stelma, eu tô chegando aí com o mundo de informações. Na verdade, hoje não é informação. Nesse vídeo não é informação. Nesse vídeo vai ser opinião. Eu vou te perguntar o seguinte: você tem visto o Rodrigo Nestor jogar? Eu vou trazer pra vocês aqui, né? Enfim, eu nem vou trazer, nem vou perder esse tempo. Mas a partir do momento que o Rodrigo Nestor ficou no Bahia de forma definitiva, ele parou de jogar. Ele parou de jogar. A gente sabe que o Bahia precisa de reforços, a gente sabe que o Bahia precisa, de alguma forma, ter um elenco mais robusto, né? Um elenco mais adequado. Eu, particularmente, eu nunca entendi essa... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não. Essa insistência, tá? Pra pegar mais leve. Essa insistência do Bahia, não vou nem dizer do Rogério Ceni, mas do Bahia em contratar o Rodrigo Nestor. Mas foi, contratou, porque ele é um fenômeno, porque eu amo, porque ele joga pra caramba, beleza, foi lá e contratou o Rodrigo Nestor, beleza, tranquilo, vira que segue. Sendo que o jogador chegou e ele não consegue performar, ele não consegue ter uma sequência, ele não consegue jogar. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você? Porque, meu amigo e minha amiga, na última partida pra mim foi o cúmulo do cúmulo. Pra mim foi, teve duas situações na partida contra a equipe do Fortaleza que eu falei assim, porra, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Tem alguma coisa que não tá legal, né? A partir do momento que o David Duarte saiu, né, que sentiu alguma coisa e acabou tendo que sair, eu falei, beleza, agora é o dia do Luiz Gustavo, né? Ou ele bota o Luiz Gustavo, ou ele bota o Canu. Se ele levou o Canu pro banco, é porque o Canu, ele tá em condições de jogar. Tanto que vou trazer a provável escalação já pro jogo contra a equipe do Vasco da Gama, o Canu tá, né, como titular. Beleza. E aí ele botou o Nicolás Azevedo. É a ânsia de assinar alguma coisa, de fazer o diferente, de fugir do trivial. Não, eu não sou treinador de fazer o óbvio. Às vezes, tem treinadores que não entendem, né? O Felipe Luiz está passando muito por isso aí no Flamengo, de que, às vezes, fazer o óbvio é extremamente importante. Extremamente importante. Para que você, de alguma forma, possa, passar segurança aí pro seu elenco, porque, às vezes, o próprio elenco não entende o que tá se passando. Todo mundo imaginou. Saiu o David Duarte, tem dois zagueiros no banco, ele improvisou um volante. Isso é até depreciativo, vamos dizer assim, para quem tá no banco de reservas. O cara fica sem entender, fala, porra, né? E no vídeo anterior, né, que eu trouxe aqui no nosso canal, eu até falei sobre isso. Falei, cara, o Luiz Gustavo já tá impaciente. A informação que nós trouxemos é de que o Luiz Gustavo, o staff dele, o pai do jogador, já estão impacientes, que eles não estão entendendo por que o Bahia foi no Rio de Janeiro para tirar ele do Vasco, que sequer ele tem oportunidade de jogar quando a oportunidade está clara ali, né? A oportunidade está nítida, está clara. E aí o cara vai lá e ele prefere improvisar um volante, que não tem estatura, que não sabe jogar de zagueiro. Enfim, essa foi a primeira coisa que eu trouxe. Critiquei, né, as mudanças, a entrada do Everton Ribeiro só no segundo tempo. Enfim, e aí o Rogério Ceni falou que ele não está bem fisicamente para ser titular. Eu entendo plenamente, beleza. Agora, se ele não está bem fisicamente para ser titular, ele também não está bem para ser reserva, pô. Porque ele vai entrar. Tu tá entendendo? Pode até imaginar e falar o seguinte, não, mas o momento que ele vai entrar, os adversários estarão mais desgastados, mais cansados, mas não foi o caso do jogo contra o Fortaleza. Ele entrou no início do segundo tempo, né? Esse discurso que eu não consigo entender. Se ele tá mal fisicamente para iniciar um jogo onde está todo mundo frio, tá todo mundo em pé de igualdade, ele não tá em condição de jogar o jogo, não leva ele pro jogo. Mas se ele entra no segundo tempo com um placar adverso de 2-0 para tentar correr 3 vezes mais para reverter um placar, eu particularmente não entendo essa matemática. Eu não entendo realmente esse raciocínio. Não entendo. Mas beleza, não quer botar o Everton Ribeiro? Show de bola. Mas tem aí um meio campo que você acabou de contratar em definitivo, e que você fez questão pra cacete de que ele fosse contratado, colocando ele para jogar 10, 15, 20 minutos, um tempo, e ninguém entendia nada. Teve jogos, 2 ou 3 jogos, que ele entrou e saiu no intervalo. Nem voltou pro segundo tempo, mas ele tinha que entrar, porque tinha que cumprir algumas metas. E as metas foram cumpridas e, consequentemente, o Bahia teve que adquirir de forma definitiva por um valor razoável, tá? Não foi um valor baixo, mas um valor razoável, o Rodrigo Nestor. E aí, o que você me explica que nas últimas partidas ele sequer saiu do banco de reservas? O último jogo contra a equipe do Fortaleza, o Rodrigo Nestor ficou o jogo inteiro no banco. Antes de ser efetivada essa negociação, gente, veja bem, não tô acusando nada e nem ninguém, tá? Não sou aqui leviano, eu tô falando o que eu tô vendo.
Uma opinião minha, não é da Gol, é uma opinião minha, do que eu tô vendo. Antes dele conseguir essa minutagem, a gente já criticava aqui, a gente falava, olha, não tem que contratar, não rendeu, não deu certo, devolve. Pega esse dinheiro, né, e você investe em outro jogador que vai trazer mais frutos esportivos. E mesmo assim o Rogério Ceni ele jogava mal, colocava, e chegou um momento que a gente aqui na Gol, até na live de pós-jogo, eu falei, cara, vai ser inevitável. Da forma que o Rogério Ceni está utilizando o Rodrigo Nestor, ele vai bater a meta e, consequentemente, o Bahia vai ter que ser obrigado a contratar o jogador de forma definitiva. E isso aconteceu, e quando isso aconteceu, eu cheguei aqui e falei o seguinte, ó, já que aconteceu isso, né, beleza, aconteceu, agora vamos torcer para que ele realmente deslanche, né? Ele deu até uma entrevista falando que essa questão contratual estava balançando a cabeça dele, ele falou alguma coisa desse tipo, né? Eu falei, beleza, então, show, vamos aguardar aí para saber se agora ele jogando mais tranquilo, né? Ele jogando sem pressão, ele jogando mais leve, as coisas podem fluir para o Rodrigo Nestor. Pasmem, ele não entra. Ele não entra. Antes ele entrava alguns minutos, jogava meio tempo, 15 minutos, 20 minutos. Em algumas partidas ele até foi alçado à titularidade, depois é substituído. A partir desse marco da contratação definitiva, ele não entra. O último jogo, o Bahia precisando, pelo menos, empatar o jogo contra a equipe do Fortaleza, de um jogador incisivo, de um jogador ofensivo, né? Ele ficou o tempo inteiro no banco de reservas. Eu, particularmente, eu não consigo entender. E quantas vezes eu bati na tecla aqui, ó, o dinheiro que vai gastar aí no Rodrigo Nestor, contrata um jogador até mais barato que pode, né, render mais. Ele já mostrou que não tem condições, né? Contratou? Beleza, agora já contratou, vamos ver. O cara não joga. Então existem alguns jogadores aí, existem algumas perguntas sem respostas, que ninguém vai perguntar também isso lá na coletiva, que eu, particularmente, eu não consigo entender. De coração, eu não consigo entender. Por que o Luiz Gustavo foi contratado e não tem minutagem, né? Alguns torcedores me perguntam sobre o Ronaldo Jonas, e o João Paulo. O João Paulo, cara, ele chegou, se machucou. Nesse meio tempo o Ronaldo cresceu e hoje beleza, ele é o titular. Mas só que o João Paulo não tem um jogo desde que chegou a equipe do Bahia. E eu venho batendo na tecla constantemente. E posso provar isso. A situação física do João Paulo não era uma novidade para o Santos. O Santos, quando vendeu, já sabia da situação física do João Paulo. Beleza? Quando negociou, por melhor dizendo. Beleza? Beleza. Parece que para o Bahia foi uma novidade. E também a questão do Rodrigo Nestor, que de jogador útil, de entrando praticamente em todas as partidas, tendo minutos em todas as partidas, mesmo não entregando um bom futebol, ele acabou nas últimas partidas sequer entrando. Nesse jogo contra o Fortaleza, eu falei, esse jogo vai ser preponderante para poder entender qual a posição, né, do Rodrigo Nestor, não digo de posicionamento, mas qual a posição dele na cabeça do Rogério Ceni como atleta, né? Se ele é um jogador que realmente ele conta, o Rogério Ceni simplesmente fez todas as alterações e não colocou o Rodrigo Nestor em campo, ele morreu no banco de reservas. O jogador que acabou de ser contratado, um jogador que o Bahia gastou um valor relevante para poder adquirir de forma definitiva, não tem entrado, sendo que antes ele estava entrando constantemente. Eu não tenho resposta para essa pergunta, provavelmente quem tem essa resposta é a diretoria e o Rogério Ceni, né? Mas vocês vão ficar sem resposta, porque ninguém vai ter culhão de chegar lá na coletiva e também fazer esse tipo de pergunta. Enfim, eu gostaria de ver, já que contratou, eu gostaria de ver o Rodrigo Nestor, agora com tranquilidade, com um contrato mais longínquo, né, mais longevo, mais longo, como queira, né, com tranquilidade, né, enfim, ele é um jogador que está tranquilo ali, o Everton Ribeiro está com o contrato acabando, ele já está com o contrato renovado, enfim, bota para ver se ele vai render alguma coisa, porque se a desculpa, na entrevista que ele deu, de que agora ele está com a cabeça mais tranquila para poder jogar com o contrato, bota para jogar, sendo que simplesmente depois disso, ele não é mais colocado em campo. Não entendo, tá? Existem respostas que não tem pergunta. Aliás, existem perguntas que não tem resposta. Tô ficando doido também. Você que tá comigo aí, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais aqui pro nosso crescimento, vídeos todos os dias, de opinião, de informação, tá bom? E tá chegando o mercado da bola, a gente tá apurando um monte de coisa aqui, estamos em conversas com César Luiz Merlo, enfim, com vários setoristas, vários empresários, pra gente entender qual vai ser a movimentação dos clubes do Nordeste também, no que tange ao mercado da bola. O Bahia vai em busca de reforços, o Santa Cruz está mexendo aí no mercado para tentar alguns atletas, e a gente está aqui de olho em tudo para trazer para vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, deixa o like, inscreva-se, verifica aí se você está inscrito realmente, tá? Muita gente reclamando de que, Jonas, a minha inscrição tá saindo aí do canal. Cara,
Não deixe isso acontecer, não. É importante que você esteja aqui com a gente. O nosso sonho é chegar a 100 mil inscritos, é lógico, é a primeira grande meta de qualquer canal, mas a gente tem uma vontade enorme de terminar 2025 de pelo menos com 50 mil inscritos, né, com a metade. Está muito difícil, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, com a ajuda dessas camisas pesadas que a gente traz aqui, informação e opinião, a gente pode, de repente, nem chegar aos 50, mas chegar o mais próximo possível disso. Tá bom, meus amigos? Então, agradeço muito cada um de vocês, beleza? Tamo junto, bom final de semana, eu sou o Jonas Stelma, forte abraço, valeu!